Pessoal, não vou dar continuidade na música, tá? Do onda, onda, olha a onda. Não vou cantar, vou te pegar. Bom, o que você tem que pensar, portanto, gente? Nós temos uma possível lesão torácica, ela tem que ser descartada. Das possíveis lesões torácicas, lesão de parênquima possa levar hemorragia parenquimatosa pulmonar, lesões de parênquima que possam levar, por exemplo, à formação de bolhas, de enfisemas bolhosos no pulmão, por rotura dos alvéolos, o famoso pneumotórax hipertensivo secundário, em que você acaba tendo, pela rotura alveolar, a liberação de ar para o tórax e a perda da pressão negativa. Isso pode gerar dificuldade respiratória para o seu paciente e, além de tudo, também pode gerar tamponamento cardíaco. O coração ele não está pronto para bater numa pressão que não seja negativa. Então, esse coração vai se cansando, você vai tamponando esse coração, tudo bem? Lembrem também que nem só de cabeça, pescoço e tórax vive o cão e o gato. Ele também vive de abdômen. No abdômen nós temos órgãos parenquimatosos. Que órgãos parenquimatosos nós temos no abdômen, por exemplo? Baço, fígado. A ruptura de baço, pessoal, é uma das principais causas de lesão abdominal que leva a óbito os pacientes. Então, se o paciente eventualmente tem um sangramento ativo abdominal, ele pode chegar para você com uma certa alteração de consciência. Não porque ele teve necessariamente um trauma craniano, mas porque ele não tem sangue, não chega sangue no encéfalo, porque o sangue não é capaz de circular por todo o corpo. Existe pouco sangue indo para o encéfalo não está sendo bem oxigenado. O paciente de vocês está morrendo. Controlem os danos, mandem esse paciente para a intervenção cirúrgica para que seja removida a causa do sangramento ativo e para que seja descido, se necessário, bolsas de sangue nesse paciente, ou seja, restabeleçam a vida desse paciente para em seguida continuar pensando no trauma crânioencefálico. Lembrem que o paciente chegar com uma pressão arterial média muito baixa para o atendimento de vocês e chegar também com trauma crânioencefálico associado, a pressão de perfusão cerebral depende da pressão arterial média e da pressão intracraniana. Se a pressão arterial média está muito baixa, a perfusão cerebral ela está muito ruim. Então, ter uma perfusão cerebral muito ruim é péssimo para um paciente com trauma crânioencefálico. Então, sim, sangramento ativo piora o prognóstico do seu paciente. Alterações pulmonares, alteração de oxigenação piora o prognóstico do seu paciente. Seu paciente precisa de uma adequada oxigenação para que seja possível sair de um quadro de metabolismo anaeróbico para que se volte a um quadro de metabolismo aeróbico e se reduza a produção de ácido lático no seu paciente e se melhore o prognóstico do seu paciente. Belezinha? Nem só de cabeça, pescoço, tórax, vive o paciente, e também de órgãos parenquimatosos abdominais. Temos também órgãos ocos no abdômen. Que órgão oco no abdômen é muito importante a gente discutir? A bexiga, pessoal. Não é incomum que o paciente de vocês tenha ruptura de bexiga ou ruptura de uretra nesse interim, tudo bem? Então, é importantíssimo que vocês descartem lesões abdominais associadas às rupturas de bexiga, tudo bem? Ou seja, o uroperitônio. Uma das melhores maneiras, um exame rápido de ultrassom pode te ajudar a avaliar se você tem líquido livre no primeiro momento, mas ele não vai avaliar para vocês como está, por exemplo, o preenchimento dessa bexiga e o esvaziamento dessa bexiga. Havendo dúvida da ruptura de bexiga no paciente de vocês, façam um exame de imagem contrastado. Lembrem que o exame de imagem contrastado, ele vai ter que ir com a sonda até a bexiga e também ela vai ter que voltar bem para o começo da vulvinha ou do pênis para injetar contraste novamente, para que vocês descartem rupturas de uretra. Como, por exemplo, nesse paciente, ele tinha uma ruptura de uretra prostática. Foi bem difícil a cirurgia desse paciente, tá, pessoal? Mas foi possível salvá-lo. Então, lembrem que um paciente com ruptura de uretra prostática, se você coloca a sonda até a bexiga, muitas vezes você vai não conseguir avaliar adequadamente a ruptura da uretra bem proximal. Por isso que é importante que a sondinha fique bem no começo do pênis ou da vulva, para que vocês injetem adequadamente e consigam avaliar todo o trajeto da uretra. E com isso, evitar falsos resultados negativos, tá certo? Esse foi um paciente que, por exemplo, ele tinha tido um falso negativo em relação à ruptura de bexiga e uretra. Vimos depois que ele teve uma ruptura de uretra, realmente, esse paciente foi intervido. Tá certinho? Então, bom, viram em relação aos cuidados iniciais que vocês têm que descartar. Lembre que o paciente é longitudinal ao carro, por exemplo. Então, o impacto do agente agressor é de praticamente 100% da superfície de contato do cão e do gato. E por isso o paciente com trauma crânioencefálico atropelado tem que ser considerado um paciente
politraumatizado. Beleza, pessoal? Paciente com trauma crânioencefálico atropelado é politraumatizado. Belezinha? Então, esse é um mecanismo relacionado às lesões da medula espinhal, que eu quero que vocês compreendam também, porque lembra muito as lesões encefálicas também. Eu quero que vocês vejam primeiro pelos mecanismos e tempo de injúria. Então vejam, a injúria primária, pessoal, compressão, laceração, distração da medula espinhal e muitas vezes rotura da medula espinhal. Isso no momento da injúria. As lesões imediatas, pós-injúria, hemorragia, redução da quantidade de ATP, porque existe uma intensa despolarização celular e existe uma intensa atividade metabólica do seu paciente. Esse paciente evolui para uma taquicardia muito intensa, vasoconstrição periférica muito intensa. Tudo isso gera muito gasto energético. Ativa o sistema nervoso simpático do paciente de vocês. Isso gera gasto energético. Quanto mais atividade simpática, mais gasto energético. Igual eu aqui, movimentando o braço desse jeito, estou gastando energia pra caramba. Já não preciso fazer mais academia do dia. Então, o paciente com uma lesão, é muito importante que a gente lembre que ele vai ter hemorragia, vai ter decréscimo do ATP, ele vai ter um acréscimo do ácido lático, principalmente porque cai ATP, cai oxigenação, começa a ter cada vez mais quebra da glicose por meio anaeróbico, não produzindo de maneira adequada o ATP e produzindo principalmente ácido lático para o paciente de vocês. As lesões próximas, você tem edema vasogênico, lesão dos vasos, você começa a ter edema vasogênico cada vez maior. Os vasos próximos, eles vão ficando em espasmo para tentar fazer uma melhor oxigenação. Você pode ter a formação de trombos, você tem um desbalanço hidroeletrolítico, porque a partir do momento que você tem uma lesão encefálica, você também passa a ter uma alteração em relação à homeostase celular. Ou seja, a bomba de sódio e potássio que vocês vão ouvir até o final da aula e vocês ouvem desde o ensino médio, se vocês ouvem desde o ensino médio é porque é importante. A bomba de sódio e potássio, ela reduz o seu trabalho ou ela deixa de trabalhar. Até porque falta ATP. Se falta ATP, como que eu vou pegar o NA, mandar para fora e o K trazer para dentro? Contra os gradientes de concentração. Se falta energia, como eu trabalho contra o gradiente de concentração? Então a gente acaba tendo uma alteração em relação ao balanço sódio e potássio, ao invés de mandar NA para fora e K para dentro, o NA começa a entrar por canais de sódio voltagem dependentes, a gente não consegue mandar o NA para fora e o K para dentro para repolarizar essa membrana. A membrana externa fica mais negativa, a membrana interna fica mais positiva e é possível que passe um potencial de ação. Bom, professor, não entendi nada. A gente vai ter uma série de esqueminhas explicando tudo isso para vocês, passo a passo, inclusive com o cavalo dando um coice em um cidadão. Belezinha? Então vamos lá. Esse trabalho, pessoal, eu indico para vocês, para que vocês consigam ler e entender um pouquinho mais sobre o que acontece em uma lesão de um trauma crânioencefálico. Isso é um modelo experimental em coelhos, e a partir desse trabalho a gente consegue ter uma ideia muito melhor daquilo que acontece nos traumas crânioencefálicos. Eles explicam muito bem a neurofisiopatologia. Belezinha, pessoal? Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês, baseado muito no que esse artigo traz pra gente. Então vamos lá. Como é mantida a homeostase celular? Por meio da bomba de sódio e potássio. Oi, eu sou a bomba de sódio e potássio. Eu gasto energia, eu pego o sódio, mando para fora, pego o potássio, mando para dentro. O que é isso aqui? Potássio. Potássio está aqui dentro. Sódio, fora. Potássio, dentro. Sódio, fora. Potássio, dentro. Por que que eu gasto energia, pessoal? Qual é a minha história de vida como bomba de sódio e potássio? Eu gasto energia como bomba de sódio e potássio porque eu mando contra o gradiente de concentração. O sódio para fora e o potássio para dentro. Como eu trabalho contra o gradiente de concentração, eu gasto energia para mandar Na para fora e K para dentro. Na para fora, K para dentro. O sódio passa a entrar por canais de sódio voltagem dependentes. Então, o sódio é mais permeável à membrana. Então, a gente começa a mandar cada vez mais sódio para o interior da célula porque a bomba de sódio e potássio não está funcionando. Se entra cada vez mais sódio no interior da célula, cada vez mais nós teremos alterações relacionadas à homeostase celular. Se temos alterações relacionadas à homeostase celular, significa que, ao invés do Na ficar para fora e o K para dentro, que é o que eu esperava para manter a minha membrana positiva externamente e negativa internamente,
O sódio vai entrar cada vez mais para o interior da célula, teremos Na para dentro e K dentro também, beleza? Então não teremos Na para fora e K para dentro. Teremos cada vez mais alteração da homeostase celular. Eu, como bomba de sódio e potássio, o que eu quero fazer? Eu quero mandar o sódio para fora e o potássio para dentro. Então, eu, como bomba de sódio e potássio, mando o sódio para fora, conforme estamos falando no slide, e o potássio eu mando para dentro. Na para fora, K para dentro. Na para fora, K para dentro. E eu gasto energia para fazer isso. Por quê? Porque eu faço contra o gradiente de concentração. E lembrem que o sódio é mais permeável à membrana celular do que o potássio. Eu, bomba de sódio e potássio, mando Na para fora e o K para dentro. Contra o gradiente de concentração e com o gasto de energia. Para que eu possa trabalhar adequadamente, eu preciso de ATP. Se não tem ATP, eu não trabalho adequadamente. E o que acontece? Entra cada vez mais sódio para o interior da célula. Quanto mais sódio para o interior da célula, em algum momento lá na frente, a pessoa que vos fala vai falar para vocês que existe um desbloqueio do receptor NMDA. O receptor NMDA ele é bloqueado por um íon de magnésio. Quanto mais sódio entra na célula, mais fácil é para desbloquear esse receptor NMDA. E lá na frente, eu vou falar para vocês que vai entrar cálcio para o interior da célula. Eu vou falar que entra sódio, entra cálcio, libera glutamato. Entra sódio, entra cálcio, libera glutamato. Então, quando eu fizer assim para vocês, entra sódio, entra cálcio, libera glutamato, não quero ninguém olhando no computador falando, sério? Não sabia disso, nunca tinha ouvido falar. Porque lá na frente, eu vou falar, entra sódio, entra cálcio, libera glutamato. 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 Se não decorou ainda, decora daqui a pouco. Fechou? Então, com a bomba de sódio e potássio, eu deixo o meio externo mais positivo e o meio interno mais negativo. E aí, com isso, nós temos a homeostase celular. Acontece que por um determinado estímulo cerebral, por exemplo, o que está acontecendo com esse senhor aqui, percebam que o trauma dele foi bem no peito, mas eu ainda acho que ele bateu a cabeça na muretinha ali e caiu de costas também. Então, a partir de um determinado estímulo, a bomba de sódio e potássio ela não vai trabalhar para que esse estímulo passe. Ou seja, não vai mais ter Na para fora, cá para dentro, Na para fora, cá para dentro, Na para fora, cá para dentro. A gente começa a ter o influxo de sódio para o interior da célula. Com o influxo de sódio para o interior da célula, o interior da célula fica positivo e o exterior da célula fica negativo. Com o interior da célula positivo com o interior da célula positivo e o exterior negativo, é possível que se passe um potencial de ação. Esse potencial de ação vai passar pelos axônios até os dendritos. Nos dendritos vai chegar na fenda sináptica e na fenda sináptica vai liberar glutamato. O que o glutamato vai fazer? Ele vai chegar na outra celulinha e falar, oi célula, vamos estimular? Vamos estimular. Então estimula, faz com que entre mais sódio para o interior daquela célula, mais cálcio para o interior daquela célula, libere mais glutamato na fenda sináptica. Mais sódio para o interior, mais cálcio para o interior, mais glutamato na fenda. Mais sódio, mais cálcio, mais glutamato. Se você tem uma população celular, toda essa população celular vai ser estimulada. Só que ela estimula de uma maneira tóxica. É um estímulo desnecessário, é um estímulo tóxico, sem energia, sem oxigênio. Se é um estímulo tóxico, sem energia, sem oxigênio, mediado pelo glutamato, a esse estímulo tóxico, sem energia, sem oxigênio, nós damos o nome de estímulo tóxico relacionado ao glutamato. Isso tem um nome bonito, excitotoxicidade do glutamato. Belezinha, pessoal? Então, entrou sódio, entrou cálcio, liberou glutamato. Entrou sódio, entrou cálcio, liberou glutamato. Nem só de glutamato vive, nem só de receptor NMDA e glutamato vive a célula. Ela também pode tentar se repolarizar, tudo bem? Bom, eu vou terminar essa neurofisiologia com vocês num próximo vídeo já.